Olá, meu nome é Maria, não é Maria, tá? Mas eu vou falar Maria para não identificar a pessoa. Tenho 35 anos e 3 filhos. Vivi durante 18 anos com o pai dos meus filhos. Não nos casamos legalmente, por minha culpa. E eu nunca achei que um papel faria diferença. Família, só interrompendo aqui rapidamente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós já conversamos algumas vezes aqui no manual a respeito de você se casar sem ter um papel, né? Nós já fizemos estudos aqui no canal mostrando que de fato o papel ele não vai fazer uma diferença para Deus. Ou seja, Deus une um casal que cumpre os seus requisitos, né? Que é deixar pai e mãe, que é se assumirem morando sob o mesmo teto e com a relação sexual. Entretanto, se você está inserido em uma comunidade que requer isso, que acha importante, se você participa de uma igreja que entende que você precisa fazer essa cerimônia, olha, não há mal nenhum em fazer. Pelo contrário, você evita escândalos, tá bom? Você evita escândalos. Mas, pelo fato de não ter registrado esse casamento, também não quer dizer que Deus não uniu vocês dois, tá bom? Eu só queria esclarecer esse ponto. Vamos voltar ao e-mail agora. Certo. Aí o e-mail continua assim. O meu deserto começou no dia 20 de novembro de 2019. 2019, então 2020 e 2021, né? Vai fazer 2 anos. Durante uma conversa, o meu companheiro disse que não me via mais como mulher, que não via mais futuro em nossa relação. Eu fiquei arrasada. Eu não havia percebido nada. Até sentia que o relacionamento havia esfriado, que ambos estavam cansados. Mas, como o amava muito, achei que era uma fase. Até cheguei a sugerir que morássemos em casas separadas para tentar resgatar algo do início do namoro. Acho que foi mais uma brecha que eu abri com essa sugestão. Família, deixa eu fazer mais um parêntese aqui, que eu acho isso muito legal. Sugerir morar em casas separadas. Não dá certo. Eu entendo que existe nos dias de hoje como eu posso dizer, uma filosofia, né? Existem muitos coaches de relacionamentos, muitos psicólogos, inclusive muitos casais, né? De Hollywood, de astros, atores, artistas, músicos e tudo, que vivem dessa forma. E então começaram a se vender esta filosofia de casamento, morar em casas separadas. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse princípio não é um princípio do casamento. Não é. No casamento exige-se que tenha um domínio, um controle, um convívio. Você percebe? Isso se faz necessário. Nós que estamos casados, nós precisamos saber lidar com as diferenças. Nós precisamos saber lidar com os desafios de convivermos juntos. E você simplesmente mandar a outra pessoa para uma outra casa não dá certo. Porque de fato parte do relacionamento fica corrompido. Agora, nessa conversa de é pela privacidade, é para cada um ter o seu espaço. Ei, vocês casaram, é uma só carne. Existe a necessidade de se aprender a conviverem juntos. Essa história de vai dormir num outro quarto, vamos cada um numa casa só para a gente resgatar algo do namoro. Não, 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 não. Não é por aí, sabe? Porque se você parar para pensar, o que tinha no namoro diferente do casamento de agora? O que havia diferente era justamente essa distância. Só que vocês casaram justamente para estarem mais próximos, para aprenderem a lidar com as suas diferenças para se tornarem uma só carne de fato. Então agora, mediante uma crise, vocês optarem por uma separação, não faz o menor sentido. E como que seria isso? Cada um morando numa casa e vocês iriam se ver só para sexo? Seria isso?
Seriam parceiros sexuais? Deixariam de ser um casal? Ou seja, não faz o menor sentido, não tem a menor lógica bíblica e definitivamente isso não dá certo, tá bom? Era apenas um parêntese que eu gostaria de fazer, porque realmente muitos casais acham que no meio da crise essa falsa separação acaba sendo uma saída, tá? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui a leitura. Continuando aqui a leitura, aí ela diz assim. Cadê? Bom, eu não queria. Cadê? Uma conversa e tal. Morar em outra casa, ok. Bom, ele não queria voltar atrás. Eu insisti, implorei, me humilhei, mas ele estava decidido. Disse que me amava muito, que eu era a pessoa mais importante da vida dele, mas que não queria mais o nosso relacionamento. Ele continuou morando conosco, até que um dia ele deixou o computador dele ligado. E foi aí que eu descobri tudo. Ele já tinha outra pessoa, uma mulher do trabalho dele. Eles se conheceram um mês antes dele tomar essa decisão. Fiquei transtornada, mas sentia que não deveria insistir. Foram dias horríveis. Até que depois do Natal ele realmente saiu de casa, levando apenas poucas roupas e algumas coisas. Porém, por volta de uma semana depois, ele voltou dizendo que estava sentindo muita nossa falta, que sentia saudade de mim e que em alguns momentos ele não sabia o que ele estava fazendo. Aí ela continuou dizendo assim. Eu então criei muita expectativa. Ele começou a vir todo fim de semana para casa e ficamos juntos. No fundo, eu sabia que ele ainda estava com a outra, mas eu acreditava que ele tomaria uma decisão em breve. O tempo foi passando. Ele chegou a vir passar o carnaval comigo e uma semana depois disse que não viria mais para dormir. Ali eu entendi que ele estava se afastando novamente. E mais uma vez eu fiquei muito mal. Só que na outra semana ele voltou e ficou comigo de novo. Com o início da pandemia, ele se afastou novamente. Segundo ele, tinha medo que trouxesse o vírus, já que ele trabalha na área da saúde. Ele vinha muito rápido e já não ficava para dormir. Algumas vezes veio e ficamos juntos. Mas dessas vezes ele estava muito frio comigo. Chegou a dizer que não estava com ela, mas que também não tinha vontade de voltar. Até que em maio eles voltaram e ele realmente decidiu ficar com ela. Mais uma vez eu fui ao fundo do poço. Passei dias bem piores do que do início. Pensei que fosse morrer de tanta dor. Passou algum tempo e resolvi focar em Deus. Mas o desejo do meu coração não mudava. Eu queria e quero a minha família restaurada. Ele sempre, quando eu perguntava, dizia que não estava feliz, que sentia que faltava algo na vida dele. Algumas vezes disse que não era feliz porque eu não estava bem. E assim a vida foi seguindo. Em setembro, eu fiz uma viagem com um grupo de amigos, todos na mesma situação, buscando por restauração. Quando voltei da viagem, ele disse que sentia minha falta, que achava que Deus estava trabalhando. Ele já havia me dito que tinha pedido um tempo para outra mulher, pois estava confuso. Bom, ficamos juntos. Tivemos relação sexual. E uma semana depois, ele mais uma vez resolveu ficar com ela. E eu novamente me vi sozinha. Cheguei a ligar para ela perguntando se ela realmente o amava. E ela não respondeu. No final, apenas me pediu perdão. Em outubro, ele ficou com suspeita de Covid, quase se acidentou na rodovia e em uma conversa eu não aguentei e falei que ele estava cego, que só ele não conseguia enxergar o buraco onde ele estava se enfiando. Ele foi embora com um semblante abatido. No mesmo dia me ligou e disse que daria um jeito.
que ele iria orar e pedir a direção de Deus. Ele é batizado, mas está afastado há muito tempo. Eu vou me batizar em dezembro. Bom, ele disse que ia fazer com que ela desistisse do relacionamento deles. Segundo ele tinha medo de magoar ela, já que ela sofre de depressão. Ele se reaproximou e ela realmente disse que não queria, pois ela tem muitos ciúmes de mim. Durante umas 2 semanas ele veio para cá. Ficávamos juntos, mas ele não falava em voltar. Pelo contrário, falava que ainda não sentia a mesma coisa por mim, que ainda gostava dela e se caso ela se reaproximasse, ele não diria não, eles voltariam. Hoje, pensando nisso, eu vejo como eu fui um tapete do inimigo. Eu estava com tanta esperança que resolvi aceitar essa situação. Há uns 5 dias atrás, liguei para ele sem querer. Só me dei conta quando ouvi a voz. Depois disso, ela voltou a pedir a ele para voltar. Chegou inclusive a sugerir que eles morassem juntos. Então ele veio me contar, já dizendo que eu era culpada, pois ela estava quieta. Mas depois que eu liguei, ela começou a procurar ele. A verdade é que ele não quer voltar, ainda quer ficar com ela. Depois que ele foi embora, eu cometi mais um erro. Eu liguei para outra mulher e disse que eu não iria desistir da minha família, que eu oro por isso todos os dias. Depois me senti uma idiota. E ele ficou muito chateado com isso. Disse que ela falou que também ora, pedindo que Deus faça a vontade dele, que se for para eles ficarem juntos, ninguém saia machucado. Só que ele diz que me ama, que eu e as crianças somos a prioridade na vida dele, que ele jamais sentirá por outra mulher o que ele sente por mim. Ele não quer se afastar, quer passar momentos em família, só que eu não sei lidar com isso. Me sinto bem quando ele vem e passa o dia com a gente, mas é terrível quando ele volta para os braços da outra. Me sinto a pior mulher do mundo. Eu deixei claro para ele que eu não sei lidar com isso, que eu prefiro que ele pegue o restante das coisas dele e que ele veja as crianças em outro lugar, não aqui em casa. A minha dúvida é: como eu devo agir a partir de agora, depois de tantos erros cometidos? Eu devo continuar permitindo que ele tenha acesso livre à minha casa? Ou eu devo me afastar? O problema é que eu sempre acabo coçando a mão. Por favor, me ajudem. Eu pretendo fazer o curso, mas preciso de uma orientação. Ok. Família, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Coloca aqui para mim no chat. Coloca aqui no chat para mim, por gentileza. Essa história que eu acabei de ler, porventura, é a sua? Coloca aí. Porventura, essa história foi basicamente a sua? O homem, de repente, diz que não te ama mais como antigamente. Ele diz que as coisas estão mudando, ele se afasta. De repente, você descobre que ele tem uma outra mulher, mas ele diz que te ama muito, mas que já não é mais do mesmo jeito. E aí agora ele começa a ter relacionamento com a outra mulher, mas ele vem para sua casa e aí ele diz que te ama muito, vocês têm aquela relação sexual, para ele é fantástico porque você se empenha 10 vezes mais agora. Só que aí quando termina e você pensa, nossa, com esse sexo que a gente fez, ele não vai querer a outra. Aí ele diz, calma, eu ainda não sinto que é o momento. Eu ainda estou confuso. Eu ainda preciso de um tempo para mim. E aí ele vai embora de novo. Mas aí ele volta. Daqui uns 2, 3 dias ele volta. Aí vocês têm nova relação sexual. E ele diz, eu estou pensando, muito confuso. E aí ele vai embora. Tem algumas pessoas que estão aqui dizendo, são coisas semelhantes. A Maurícia está dizendo que sim. A Adriana falando uma boa parte sim. A Gisele descreveu a minha história.
A Jussara já falou não, porque não aceito ser tapete. Bem, palavras da Jussara e palavras da Maria, né? Do atendimento. Pois bem, família, vamos entender uma coisa. Essa história de se separou. Olha, eu vejo que é complexo, mas eu preciso, e talvez alguém pergunte assim, Diego, por que o Manual do Casamento produz tanto conteúdo, tem tantos vídeos? Porque nós precisamos, às vezes, dizer a mesma coisa de formas diferentes para ver se entra na cabeça da pessoa. Porque, por exemplo, essa história de, olha, o homem tem outra mulher, então já não dá para manter o relacionamento como antes, tá? Já não dá. Tem outra mulher? Já não dá para manter da mesma forma. Ok. Ele foi embora. Família, presta atenção. Isso serve para homem e para mulher. O seu marido foi embora porque ele está com outra mulher? Então entenda. Para você começar a restauração, entenda que acabou. Aquele casamento que você tinha acabou. Quando você falar em restauração, é um novo casamento, não é mais esse. Por mais que seja o mesmo CPF dos envolvidos, mas o seu marido, quando voltar, ele tem que voltar um outro homem. Você, quando for recebê-lo, tem que receber sendo uma outra mulher. Então, ele pegou a malinha dele e falou assim, tô indo para casa da amante. Ei, ótimo. Então, entenda que acabou. O casamento acabou. E o que significa acabou? Troca as fechaduras da porta, tá? Para que não tenha acesso no momento que ele quiser, porque ele foi embora. Ah, Diego, mas ele quer vir para ver os filhos. Ótimo, vamos resolver a questão dos filhos? Vamos. Como é que nós resolvemos isso? Vamos no cartório, vamos procurar um juiz, vamos procurar um advogado e vamos determinar os dias que você pode ver as crianças. Só que as crianças, enquanto você vive essa aventura sexual, elas precisam comer. Vamos determinar o valor da pensão? Vamos. No caso da Maria aqui, eles nem haviam casado civilmente, mas possivelmente configura-se uma união estável. E se havia patrimônios, e vamos fazer o seguinte, enquanto você está lá vivendo essa aventura com a outra, você não vai vender o lote que nós compramos, você não vai trocar de carro, você não vai vender a casa, nós vamos dividir isso, tá bom? O que é seu por direito vai ficar com você, o que é meu por direito vai ficar, o que for das crianças será das crianças. Entenda que a partir do momento que o outro decidiu ir viver com a amante, você precisa imediatamente considerar que o casamento acabou. Isso para você poder restaurar. Porque presta atenção. A Maria me contou uma narrativa que do dia que ela mandou o e-mail falando que há 5 dias atrás o marido havia ainda tido relações com ela, sabe quanto tempo ela viveu esse dia da separação? 2 anos. 2 anos perdidos de deserto. 2 anos perdidos. 2 anos tendo relação sexual com o homem quando ele bem queria, sabendo que ele estava com outra. 2 anos vivendo sob a expectativa de que ele voltaria para ela, se o sexo fosse bom. 2 anos ela se dando para ele, cuidando dos filhos dele, zelando da casa e ele lá indo dormir com outra mulher. 2 anos perdidos de deserto. 2 anos. Se na hora que decidiu ir embora falasse assim, ok, acabou. Esse casamento que nós tivemos acabou. Quero a restauração, sou uma só carne com ele, ok. Mas quando começar tem que ser um novo relacionamento, um novo casamento, com novos princípios. Então, diante disso, já que esse acabou, então o que nós vamos fazer? Vamos dar fim nele. Troca as fechaduras, não tem essa história de eu vou almoçar aí hoje. Hoje tá tarde, eu posso dormir aí. Tô com saudade das crianças, eu comprei um iogurte, eu posso levar aí para... Ei, não pode.
A partir do momento que decidiu assumir uma outra mulher, abriu mão de você, esposa, abriu mão dos filhos, abriu mão do status de família. E é parte do deserto e parte da restauração que o teu marido perca tudo isso, para que ele perceba o que ele está abrindo mão. Porque na cabeça de quem está cometendo adultério, ele pensa assim, é só sexo. Por que a Maria ficou contrariada? Eu sou homem, eu só estou fazendo sexo com outra pessoa. Não, não é isso, meu amigo. Tu abriu mão da tua família. Tu abriu mão dos teus filhos. Tu abriu mão daquela paz que você sentia. Você abriu mão do sofá que você deitava no domingo para assistir televisão, para assistir futebol. Tu abriu mão das roupinhas passadas. Você abriu mão daquela macarronada com ovo cozido e salsicha que sua esposa fazia. Você abriu mão do suco que ela fazia no final de tarde. Tu abriu mão de tudo isso. Não foi só de sexo. Você está percebendo? Então, assim, a Maria do e-mail perdeu 2 anos da vida dela, porque ela não começou o processo de restauração. Tá bom. Dito tudo isso, ela resume toda a história dela com 3 perguntas. A primeira pergunta, como eu devo agir a partir de agora, depois de tantos erros cometidos? Certo. Eu costumo dizer o seguinte, presta atenção, e eu vou falar aqui agora olhando para você. Quando nós falamos de restauração, entenda o seguinte. Eu defendo o seguinte aspecto. Cometeu erros, foram 2 anos perdidos, foram muitos vacilos. Vá tomar um banho, uma água gelada, saiu do banho, coloque a sua melhor roupa e vamos começar a restauração. Não dá para nós vivermos olhando para trás. Não dá para nós vivermos talvez pensando assim, poxa, eu perdi 2 anos da minha vida. Eu perdi 3 anos, 5 anos, 6 meses. Nossa, então não vamos perder mais nem um dia, nem um minuto olhando para trás. Só que agora nós vamos ter que começar a restauração e nós vamos ter que levar em conta todos os erros cometidos. Então você tem que começar a restauração sabendo que o teu marido vai querer voltar na sua casa várias vezes para ter relação sexual. Porque por 2 anos você fez isso. Então agora você vai ter que ser dura, vai ter que ser firme para dizer não. Você agora vai focar na restauração, mas você vai entender que por 2 anos você concedeu livre acesso ao seu marido dentro da sua casa. E ele vai querer isso. E você vai ter que cortar. Você vai ter que entender agora que por 2 anos o teu marido achou que ele conseguiria viver com a amante e viver com você. Então agora nós vamos focar na restauração, mas você vai ter que levar em conta que isso vai ter que ser desconstruído na cabeça dele. Você está entendendo? Então assim, é possível haver restauração mesmo após tantos erros? Sim, claro que é possível. Entretanto, você precisa lidar com essas dificuldades. Tá bom? Então, para de olhar para o passado, não olhe mais nenhum dia e agora vamos focar na restauração. Dito isso, família, ela colocou uma segunda dúvida. A segunda dúvida dela é: eu devo continuar permitindo que ele tenha livre acesso à minha casa? Não. Não deve. Ele tem outra casa. Ele agora está constituindo uma outra família, ainda que seja no adultério. Então, não tem. Esse é teu espaço. É onde você está criando seus filhos agora. Então, ele não tem que ter livre acesso a essa casa. Tá bom? Não tem. Devo me afastar? Porque o problema é que eu sempre acabo coçando a mão. Deve se afastar. Deve tomar esses procedimentos. As divisão dos bens, determinar a pensão das crianças e se afastar. Sabe por quê? Porque o teu marido, ele tirar o final de semana para passar com você, ele ficar indo em horários inesperados. Eu sei que você acha que tudo isso é fruto também do amor. É Deus trabalhando. Não. Isso daí é o teu marido com medo de você arrumar um outro homem.
ele vai para se dar bem com você, sexualmente falando, ele vai para matar o desejo de ver os filhos, mas ele também vai para marcar presença. Para que você, eu sei que não é o teu caso, mas caso você quisesse arrumar algum homem, para que você sentisse medo de levar esse homem em casa, porque você sabe que o seu marido chega a qualquer horário, de maneira inesperada. Então, se afaste. Ele não deve ficar tendo acesso. E olha, coloque uma pedra, um ponto final nesse casamento. Então, comece a trabalhar para restaurá-lo. Você falou que queria fazer o programa, né? Já passou da hora de começar, tá bom? O programa Traição Não É o Fim, ele vai te ajudar muito para você entender toda essa complexidade da traição. E lembrando que hoje, nessa campanha que nós estamos rumo aos 70 mil inscritos, o programa está com 50% de desconto, tá bom? Agora, se porventura você precisa do programa Meu Deserto, eu diria para você que o programa Meu Deserto vai te ajudar até mais do que o programa Traição Não É o Fim. Pelo fato de já ter passado 2 anos, enfim, né? É muita coisa para você restaurar. Então, eu acredito que o programa Meu Deserto vai te ajudar muito mais. Mas fica aí a sugestão, tá bom? Que Deus te abençoe. Família,